E o quadro Bem-Estar de hoje, o assunto é bullying, um ato de violência que precisa ser combatido, prevenido. Estou aqui com a psicóloga Cláudia Malfatti. As pessoas precisam ter consciência disso já desde a escola. É onde os casos são mais frequentes, né, Cláudia? Bom dia. Bom dia, Ellen. É exatamente isso. Ó, quando a gente fala, gente, o que é o bullying? É uma agressão que é intencional, repetitiva e que pode ser feita de forma verbal ou não, né? Então, quando a gente fala das consequências, a pessoa que passou por isso, ela pode ter muita consequência. Por quê? Ela se sente, a vítima de bullying, se sente humilhada, se sente injustiçada, se sente com muita vergonha e culpa. Só para vocês terem uma ideia, tem uma pesquisa lá do Reino Unido que fala o seguinte, que cerca de 30% dos adultos com depressão podem ter sofrido bullying na adolescência. Nossa, que alto isso. Exatamente. A pessoa acredita naquilo que foi dito na infância, né? A principal pergunta de quem sofre bullying é: o que eu fiz? Por que eu? Né? E é um sofrimento muito grande, porque de fato é um ataque gratuito. E é importante a gente entender, também tem uma estimativa, Ellen, de que 40% dos adolescentes e crianças que sofrem bullying não procuram ajuda, elas nem contam, por vergonha. Nossa. Né? Então, são dados assim importantes e daí a gente precisa amparar, combater, prevenir e também dar uma atenção especial no autor e na vítima. Então, vamos falar um pouquinho assim, quem que é esse autor? Né? É uma pessoa que tem autoestima baixa, que quer se sentir poderoso através do ataque, né? Eu sou bom, eu me destaco. É infeliz, normalmente tem problema em casa, não aprendeu a administrar a raiva. Então, são algumas características. Quer dizer, essa criança, esse adolescente precisa de ajuda. E a vítima também tem autoestima baixa, normalmente é retraída, até em casa, na escola, tem dificuldade de se posicionar. E o que os pais devem orientar? Eu lembro, assim, de situações que os meus filhos passavam e eu falava assim, revida, não fica quieto, não. Não deixa a pessoa falar desse jeito com você, pede ajuda para a professora, não fica quieto. Exatamente. E empurra a pessoa de perto, eu não vou brigar com você. Porque a questão vai no que não vai reagir. Né? O escolhido é aquele que vai ficar quietinho, que é o retraído, que vai pegar aquilo e não vai fazer nada com aquilo, não vai pedir ajuda. Então, a gente tem até uma reportagem muito interessante que fala até sobre dados de Mato Grosso do Sul e desse papel da escola, né, para poder prevenir e atuar no combate ao bullying. Vamos assistir? Vamos. A escola é um ambiente onde as diferenças são colocadas próximas umas das outras. Diversidade de pessoas, corpos, tons de pele, cabelos, altura, orientação sexual, características que acabam virando alvo de preconceito disfarçado de brincadeira. E só quem viveu a situação na pele sabe como é difícil apagar da memória palavras e ações. Eu comecei a sofrer bullying em 2009, né? Na época nós estávamos no 7º ano, seria a 6ª série. E assim, começou com zoações por conta de sotaque. Eu sou carioca, estava em outra cidade, que não é a minha, né? E começou por aí. Depois, as crianças encontraram meu perfil no Orkut e começaram a zombar das minhas fotos. E aí começou uma série de zoações e humilhações na sala de aula. No caso da Maiara, os comentários maldosos vieram até de quem se esperava uma atitude de defesa. A situação ela foi tão grave que não foram só os alunos que cometeram bullying comigo, foram os professores também, que é mais triste. Porque, gente, eu não poderia me sentir segura naquela sala de aula, entende? Então, a intérprete de Libras também fazia bullying comigo. Ela dizia que minha voz irritava ela. O professor de matemática falava a mesma coisa. Então, assim,
foi muito triste, duro demais. O presidente do Conselho Regional de Psicologia explica que o bullying pode provocar uma série de reações nas pessoas que sofrem com o problema no dia a dia. E isso pode gerar sofrimento, pode gerar uma série de consequências no futuro, não só no desempenho escolar, mas também na própria vida pessoal da criança, do adolescente. Dados do 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram que mais de 46% do total de escolas municipais e estaduais de Mato Grosso do Sul registraram ocorrências de bullying em 2021. Com isso, o estado ocupa o 8º lugar no ranking nacional desse tipo de ocorrência, além de registrar o maior índice de lesão corporal nas escolas públicas na comparação com as demais unidades da federação. Em Mato Grosso do Sul, a Secretaria Estadual de Educação promove ações de enfrentamento ao bullying envolvendo não só a comunidade escolar, mas principalmente as famílias. É um trabalho, é um investimento feito do governo do estado focado na família. Então a nossa equipe conversa, a gente tem psicólogos e assistentes sociais que junto com a escola faz esse grupo de trabalho que pega o global. Então a gente atua dentro da escola, fala com o professor, fala com o coordenador, mas também fala com o estudante, principalmente porque a família faz parte disso, é responsabilidade da família também contribuir com esse processo. Nessa escola da rede estadual, além de seguir as orientações da Secretaria de Educação, a equipe pedagógica organiza encontros para dialogar sobre o tema com os alunos e promover a conscientização. A gente percebeu a necessidade, principalmente com os 6º e 7º anos, de um trabalho mais aprofundado. Então a gente tem feito um trabalho com psicólogos, parceiro, que faz roda de conversa com pequenos grupos, abordando essa temática, sobre o respeito, sobre a não ofensa pela aparência, os apelidos e essas coisas. Lembra da Maiara que citamos no início da reportagem? Ela conta como superou o problema e deixa um recado importante para quem ainda sofre com o bullying. Você tem que procurar ajuda, você tem que contar para os seus pais, primeiramente. Procurar se amar, procurar estar perto de pessoas que te incentivem a ser a sua melhor versão. Pois é, as pessoas precisam acreditar nelas e umas às outras encorajá-las, né? Não depreciar. Exatamente. E é o que a gente estava falando enquanto nós assistíamos aqui. O bullying, gente, sempre existiu. A diferença é que é até muito recente que é estudado, que é falado sobre isso. Então, a primeira vez que foi falado sobre o bullying, relacionou a palavra a um fenômeno, foi de um professor da Noruega que estava estudando ideação suicida em adolescentes. E ele percebeu que a maioria tinha sofrido algum tipo de ameaça. E no Brasil, Ellen, o primeiro artigo científico sobre o assunto foi em 2005, né? E esse professor foi em 1970. É super recente, né? Super recente, exatamente. Então a gente precisa, né, trabalhar mesmo. Nós sofremos bullying, né? Qualquer coisa é motivo para bullying, né? Então, normalmente, né? são os aspectos físicos, culturais, religiosos, étnicos, né? Algum aspecto que... E o que você orienta aos pais que percebeu que a criança está um pouco quietinha, que chegou em casa diferente? Como abordar essa criança? Qualquer mudança de comportamento, o pai precisa conversar com essa criança. E deixar muito claro, assim, que muitas vezes a criança fica com medo do pai, né? Se são pais mais rígidos, bravos. Então, para você que possa, de fato, acolher o seu filho. E não dá para falar, ai, isso é bobagem, não liga. Porque não tem como não ligar e não é uma bobagem. É uma desaprovação, né? Isso, exatamente. Então, ter muito cuidado e pedir apoio, agir, né? Orientar seu filho e, de fato, ir na escola. É preciso cuidar, não dá para invalidar a dor, né? Porque a dor, a gente sempre fala, você não compara uma dor. Você pode achar, mas por isso que você está assim? Mas a dor é muito individual e cada um vai sentir, vai lidar de uma forma. É isso. Fico alerta aí para todos os pais, professores. E assim, todo o problema que acontece em casa vai para a escola, não tem jeito. Exatamente.